Então, dando continuidade aqui, a gente vai ver agora sobre armazenamento de energia em um indutor. Na realidade, a gente já viu, né, a respeito de armazenamento de energia em um capacitor, e com o indutor acontece algo semelhante, certo? Então a gente sabe, certo, que a potência ela é igual a DDP vezes I, certo? Então veja bem, a gente sabe também que o U, certo, é igual a L vezes D e dt, certo? Então eu vou simplesmente substituir o U nessa fórmula aqui e a minha potência ela vai ficar assim. Então veja bem, agora aqui o seguinte, a gente pode pegar esse dt, certo, e jogar ele para o lado de cá, porque a gente sabe que P vezes dt ele é igual a nada mais do que o trabalho, né? Se eu integrar a minha potência, eu vou estar achando o trabalho, certo? Isso foi mais bem explicado nos vídeos anteriores. Caso tenha alguma dúvida, você pode estar retornando esses vídeos, certo? Então, o meu trabalho, certo, que é a minha integral da minha potência, certo, vai ser igual a integral de I, certo? É L, né? Vezes integral de I, vou colocar aqui a integral. Vai ser igual a I ao quadrado sobre 2, certo? Então, semelhante ao capacitor, né? Que o trabalho no capacitor, ou seja, a energia armazenada no capacitor, era C vezes V ao quadrado dividido por 2. Então, como eu já havia dito, existe uma relação aí, certo, bem grande entre o capacitor e os indutores, certo? Nós estamos na página 252, certo, do livro Richard and James, sempre é esse nome, Richard and James, ok, Richard C. Dorff, James A. Sovoba, Introdução aos Circuitos Elétricos. Tá, eu sempre gosto de falar as referências, né? Dessa vez eu me empolguei um pouquinho, mas tudo bem. Então vamos lá, na página 252 eu tenho o exemplo 7.6, corrente e tensão em indutor, e diz o seguinte: eu aconselho você comprar esse livro, caso você ainda não tenha, porque é um livro bastante interessante, eu uso ele aqui, né? Ele é a 7ª edição, né? Introdução aos Circuitos Elétricos, tá certo? Determine a corrente em um indutor com L igual a 0,1 Henry. Então o nosso L aqui é igual a 0,1 Henry, que é o H. E ele diz também que a tensão no indutor é dada por V, certo? E esse V é igual a 10 vezes 10T, né? Na realidade, vezes E elevado a menos 5T, certo? Então aqui eu tenho uma tensão no indutor, tá bom? Então muito simples, né? Se eu tenho uma tensão e quero saber a corrente, e essa aqui é a fórmula da corrente no indutor, certo? Então basta agora que eu faça essa integração para me achar a corrente no indutor, tá certo? Então vamos fazer essa integração aqui. Nessa questão ele diz que o IO é igual a zero, né? Na verdade ele diz assim: vamos supor que a corrente seja nula para T menor ou igual a zero. Então isso significa que o IO é igual a zero, certo? Então eu posso estar tirando esse IO daqui e tirando esse IO daqui, porque ele é zero. Então eu vou só substituir aqui o valor da minha indutância, certo, por 0,1. Se eu fizer aqui a minha indutância 0,1, né, 1 dividido por 0,1 aqui vai ser 10, e eu vou pegar esse 10 e eu vou colocar para fora da integral e ele vai virar 100, certo? Então basta agora eu fazer a integral de t vezes E elevado a menos 5t, certo? Lembrando que essa integral eu quero ela do meu t, certo, até 0. Então aqui eu tenho 0, certo? Mais t igual a t0. Então perceba que eu tenho a integral aqui de t vezes E elevado a menos 5t. Como é que eu vou fazer essa integral? Essa integral aqui, na verdade, ela é integral por partes. E caso você não esteja a par,
dê uma revisada ou pesquise e aprender sobre integral por partes, certo? Porque o objetivo do canal aqui é só resolver as contas, é só resolver as questões referentes a circuitos e não as contas, certo? Então eu vou fazer o seguinte, integrando isso aqui por partes, eu vou ter U, eu vou ter DU, eu vou ter V e eu vou ter o meu DV, certo? Aqui vai ser o meu DV e o meu T vai ser igual ao meu U. Então já vou colocar aqui que T é igual a U. Então o meu DU DT vai ser igual a DT, certo? E o meu V vai ser igual a integral disso aqui, certo? E o meu DV vai ser igual a E elevado a menos 5T. Que é integral de E elevado a menos 5T? Deixa eu colocar isso aqui mais para baixo. Assim. Essa aqui, né, é a minha integral. Menos E elevado a menos 5T dividido por 5. Certo? Então, na fórmula, eu tenho o seguinte. Que integral de U vezes dV é igual a U vezes V menos integral de V vezes DU, certo? Então, deixa eu só apagar isso aqui. Quem é que vai ser? Vou apagar isso aqui também e vou reorganizar isso aqui, certo? Então, quem é que vai ser o meu U? Ora, o meu U eu já achei, certo? E o meu U ele é igual a T. O meu V vai ser igual menos E elevado a menos 5T dividido por 5, certo? Menos o meu V, certo? Então vai ser integral de V, que vai ser menos E elevado a menos 5T dividido por 5 vezes DU, que é o meu DT, certo? Então eu vou só repetir esse termo aqui e eu sei que menos com menos é mais, então eu já posso estar tirando esse sinal daqui. Na realidade vou tirar esse daqui e colocar esse aqui. E eu vou integrar isso aqui novamente. Agora só tem um detalhe aqui que eu me passei, né? Um detalhe que eu foquei bem na questão anterior e acabei me passando aqui. Perceba que integral de E elevado a menos 5T, certo? Integral disso vai ser menos E elevado a menos 5T dividido por 5, né? Mais E elevado a menos 5T dividido por 5, onde esse T aqui vai ser zero. Se esse T for zero, então eu vou fazer simplesmente aqui 1 sobre 5, certo? Então eu esqueci desse detalhe. Logo eu vou apagar isso tudo aqui e fazer novamente. Onde eu tenho aqui o meu V, que é isso aqui, ou melhor, o meu U primeiro, né, que é o meu T aqui, vezes o meu V, que é isso aqui. E agora sim eu tenho menos, né? Perceba que essa integral aqui já ela é de T a zero, certo? E aqui também vai ser de T a zero. Então basta eu integrar agora o meu V vezes DU, certo? Vou colocar aqui e vou fazer a integração do meu V. Quem é o meu V? O meu V, vou colocar aqui integral de T a zero do meu V, que é isso aqui, vezes o meu DU, que é igual a DT. Logo basta eu integrar essa parte e essa parte, certo? E eu vou obter o meu resultado. Sendo assim, eu vou dividir isso aqui em duas integrais. Eu vou só
pegar esse termo aqui e vou colocar aqui para a gente resolver ele separadamente. Então veja bem, isso aqui vai ser igual a integral de 0 a t de menos e elevado a menos 5t dividido por 5 mais integral de t a 0 de 1 sobre 5. Isso aqui vezes dt, isso aqui vezes dt. Então nós vamos fazer essa parcela e vamos colocar aqui, certo? Essa integral ela vai ser o seguinte, ela vai ser menos e elevado a menos 5t dividido por 5 vezes menos 5. 5 vezes 5, 25, né? Menos 25. E menos vezes menos mais. Agora eu vou colocar aqui, vou fazer um passo a passo. Isso aqui, né? Menos, né? Menos e elevado a menos 5t dividido por menos 25, certo? Então menos com menos mais, e se eu for fazer o meu t igual a zero, eu vou ficar menos 1 sobre 25. Então essa aqui é a minha integral que corresponde a essa parte, certo? Agora isso aqui vai ficar mais integral de 1 sobre 5t, vai ser t sobre 5. Então possa ser que exista algum erro aqui, tá certo? Algum errozinho de conta. Se tiver, me perdoe, certo? Porque eu não vou fazer isso aqui novamente não, mas o raciocínio é esse. Então aqui agora, o que é que eu vou fazer? Eu vou tirar isso tudo aqui, certo? E eu vou colocar isso aqui tudo aqui. O que é que acontece? Eu vou tirar essa parte daqui e eu vou simplesmente colocar essa parte aqui que nós achamos, certo? Lembrando que esse menos aqui está multiplicado por tudo isso aqui, certo? Então, se aqui é mais, vai ficar menos. Se aqui é menos, vai ficar mais. E se aqui é mais, vai ficar menos. E aqui, evidentemente, vai ficar mais, certo? Logo, isso aqui vai ficar menos t vezes e elevado a menos 5t dividido por 5 mais t sobre 5, né? Mais esse resto tudo aqui. Esse mais t sobre 5 eu vou cortar com menos t sobre 5, certo? E provavelmente houve algum erro aqui, com certeza absoluta. Mas isso aqui tudo, né, vai ser igual a minha integral, né? Minha integral de u vezes dv, certo? Só lembrando que eu preciso multiplicar isso tudo ainda por 100, certo? Então eu vou só colocar em evidência aqui o nosso e elevado a menos 5t, na verdade menos, né? Vou colocar aqui menos, não posso colocar mais mesmo, mais e elevado a menos 5t, né? Vezes menos t sobre 5, certo? Menos 1 sobre 25. Isso aqui mais 1 sobre 25, certo? Isso aqui é igual a minha integral de 0 a t, certo? De u dv. Agora eu vou multiplicar isso aqui por 100 e multiplicar isso tudo aqui por 100 também. Então isso aqui vai ficar o seguinte: 100 dividido por 5 dá 20, né? Então posso colocar aqui e elevado a menos 5t. Aqui eu vou colocar 20t, menos 20t. E aqui menos 100 dividido por 25, 4, né? Então vou colocar o 4 aqui. Mais 4, porque 100 dividido por 25 é 4. Isso aqui vai ser igual a minha corrente no indutor, chamar de ILT. Bom, a resposta do livro está diferente, mas eu acho que as duas estão corretas.
Porque a resposta do livro deu essa aqui, ó. Então, se eu fizer aqui t igual a zero, aqui é 4 vezes 1 menos e elevado a menos 5t vezes 1 mais 5t. Entre parênteses, fecha parênteses. Minha letra realmente tá um pouco complicada, né? Minha letra é assim, quando eu escrevo, depois de 2 minutos, só eu entendo. Depois de 2 horas, só Deus entende. Então, mas vamos lá. Vou colocar o zero aqui. Se eu colocar o zero no lugar do t, isso aqui eu vou cortar, certo? Isso aqui vai ficar assim, certo? Então, eu só faltou um parênteses aqui. Isso vai ficar 4 menos, aqui é isso aqui vezes 1, né? Então, menos 4 é elevado a menos 5t, certo? Da mesma forma, se eu colocar o zero aqui, isso aqui vai ficar o seguinte, isso aqui vai ficar 1. Só falta eu, na realidade, também colocar o zero aqui, tá certo? Então vai ficar 4 menos 4, que é 0, certo? Então no caso a corrente daria 0 no momento inicial. E aqui da mesma forma, aqui ficaria 1, certo? Aqui ficaria menos 4 e aqui ficaria mais 4, que dá 0 também. Então eu acredito que esteja certo a forma como eu fiz, certo? Então o meu I de T de 0, o meu I de T de 0, ele é igual a 0, tá certo? Caso tiver algum erro, vocês podem estar corrigindo, ok? Aí a própria questão, né, no final aqui no livro, ela dá aqui os gráficos, né? E o gráfico da minha tensão no tempo, ela vem aqui mais ou menos assim. Vocês podem até colocar no Google aí, né? E o gráfico vai ser esse: 0,736 aqui, aqui aproximadamente o 0,2, aqui o 0,4, aqui o 0,6, certo? 0,2, 0,4, 0,6, sendo que esse gráfico aqui é o gráfico da minha tensão em volts, certo? Ao passo que o gráfico da minha corrente, ele é assim, mais ou menos assim, se eu não me engano. E aqui eu tenho 0,2, aqui eu tenho 0,4 e aqui eu tenho 0,6. E perceba que realmente no ponto zero a minha corrente é 0, confirmando mais uma vez que a nossa que a questão que eu respondi muito provavelmente está correta, certo? Agora na página 253 eu tenho um exemplo 7.6, potência e energia em indutor. E ele diz o seguinte: determine a potência e energia em um indutor de 0,1 Henry se a corrente e a tensão varia com o tempo, de forma mostrada nas figuras 7.6 2A e 7.6 2B. Então perceba que aqui eu tenho as minhas figuras, né? Perceba que aqui eu tenho 20, certo? Que é a minha corrente em ampere, e aqui eu tenho 2, que é a minha tensão em volts, certo? Perceba que ele ainda dá mais dois gráficos, que é o gráfico da potência e do trabalho, que são esses dois aqui. Então, veja bem, no nosso momento zero, né, considerando, e apenas no último gráfico, certo? Que ele diz que aqui é 1 segundo. Então esse gráfico aqui é o gráfico do nosso trabalho em joules, e aqui é o gráfico da nossa potência em watts. E aqui ele diz que aqui é 1 segundo, deixando interpretar que daqui para cá é 1 segundo, aqui daqui para cá é 1 segundo também, certo? Então o que é que acontece? Eu vou deixar esses dois gráficos aqui separados, porque na realidade, como aqui se trata de um exemplo, ele já acaba dando, né, o gráfico pronto, mas a gente vai ter que deduzir esse gráfico aqui, certo?
Mas antes disso, vamos voltar. Aqui é a figura aqui é a figura 7.6 2C, certo? E aqui é a 7.6 2D, tá? Mas vamos voltar para cá, tá bom? Então perceba o seguinte. Primeiramente, perceba que existe um erro nessa questão aqui, porque deveria dizer que aqui é 1 segundo, certo? Apesar de, como eu já disse aqui no gráfico, dizer, né? Mas primeiramente aqui nesses dois gráficos não está dizendo. Então permita eu dizer que aqui é 1 segundo, certo? Então é o seguinte, a gente vai dizer aqui, eu vou analisar uma por uma, certo? É fácil perceber nesse gráfico aqui, certo? Apenas de olhar que, observando aqui, o nosso I ele vai ser igual a 0, certo? Para t menor que 0, certo? Vai ser igual a 0 para t menor que 0. E ele vai ser igual a 20t, certo? Para t maior ou igual a 0 e menor ou igual a 1, certo? Então se aqui é 1, aqui eu tenho 20t, né? Que é a minha equação do primeiro grau. E ele vai ser igual a 20, certo? Para t maior ou igual a 1. A primeira coisa que a gente deve observar é colocar essas equações aqui dessa forma. Agora a nossa atenção da mesma forma, certo? Eu não vou fazer de 1 por 1 para não demorar, e eu já vou colocar ela logo direto. E a nossa atenção vai ficar assim, certo? Então o que é que acontece? Determinando a nossa potência, certo? A gente sabe que a potência é igual a U vezes I, certo? Então a nossa potência, né, daqui para cá, tempo 0 até 1 segundo, ela vai ser o meu U vezes o meu I, né? Então a minha potência, que é o meu U, 20t, vezes o meu I, que é 2, ela vai ser o que? 40t, certo? Minha potência vai ser 40t, aonde para t maior ou igual a 0, certo? Se você for observar, né, no tempo 0 a potência é 0, e para t menor que 1. Agora, porque essa função aqui eu já falei sobre isso, quando eu tenho uma função assim, aqui no 1, certo? Ela não é bem definida, tá certo? Porque eu não sei se ela é aberta aqui ou fechada aqui, certo? Então eu não vou considerar o 1 em si, tá? Vou considerar o mais próximo do 1 possível, certo? E aí tem aquela questão, né, por exemplo, se aqui fosse aberto e aqui fosse fechado, quanto valia 1? Né, a tensão quando tivesse no, ela valia 1, que é o limite lateral esquerdo, limite lateral direito. Eu já falei bastante sobre isso, né? Mas enfim, agora a gente sabe o seguinte. Então a gente pode vir aqui e ver o gráfico da potência, certo? Que seria esse aqui, 40t. Agora a gente vai ver nosso trabalho, certo? A gente sabe que o trabalho, a energia armazenada no indutor, ele vai ser igual a L, e eu já tenho o meu L, né? Esse L ele é 0,1, então é L vezes I ao quadrado, dividido por 2, certo? Então a minha energia armazenada no indutor, ela vai ser igual a quem? A 0,05 vezes, quem é o meu I? 20t ao quadrado, certo? E isso aí para t maior igual a 0 e menor igual a 1, certo? E ela vai ser 0,05 vezes 20 ao quadrado
para o meu T maior que 1. Para o meu T maior que 1. Certo? Que é o que está representado nesse gráfico. Aqui, ó. Tá certo? Então é basicamente isso. Antes de terminar, eu gostaria só de dizer o seguinte. Deixa eu limpar isso aqui. Como é essa questão dessa energia armazenada no indutor, né? Essa energia armazenada no indutor é o seguinte. Eu tenho aqui um indutor, certo? E vamos supor o seguinte, que eu tenho aqui uma resistência e eu tenho aqui uma fonte de tensão. E o que é que vai acontecer? Eu tenho uma chave aqui, certo? Eu tenho uma chave aqui e eu simplesmente vou fechar essa chave. Então eu vou deixar a chave aberta e agora eu vou fechar. O que é que acontece? Quando eu fechar a chave, vai passar a corrente no indutor, certo? Então a energia no meu indutor vai ser o meu trabalho em energia. Ela vai ser, digamos que L seja 1, vai ser I ao quadrado dividido por 2, certo? Então o que é que eu vou fazer? Vamos dizer que essa resistência seja 1 e que essa fonte aqui seja de 1 volts e aqui 1 ohm. Então tá passando 1 ampere aqui em regime permanente. Deixei aí ligado aí 1 hora, certo? Tá passando 1 ampere. Então eu tenho um trabalho, certo? De 1 ao quadrado dividido por 1 de 0,5 joules, certo? Se tiver passando 1 ampere aqui. Inclusive um trabalho bastante pequeno, né? Porque tá passando 1 ampere. Então eu pego 1 ampere ao quadrado dividido por 2. Então realmente eu tenho 0,5 joules, certo? Então se eu tirar essa fonte daqui, certo? E o que é que vai acontecer? Esse indutor, se eu tirar essa fonte daqui e ligar ele assim, ele não vai variar a corrente instantaneamente. Na hora que eu tirar a fonte daqui, a corrente aqui vai ser 1 ampere. Aí ela vai decaindo, né? Decaindo até gastar 0,5 joules, que é bastante pouco, viu? Bastante pouco mesmo. Mas eu acredito que esteja certo. Até gastar 0,5 joules aqui. Realmente 0,5 joules é bastante pouco mesmo. Mas tudo bem. Certo? Então é mais ou menos isso. Então vamos finalizar aqui esse capítulo. Esse capítulo não, perdão, esse assunto, né? E depois a gente vai entrar em indutores em série e em paralelo, certo? Então vamos fazer aqui o exemplo 7.63, potência e energia em um indutor, certo? Ele diz o seguinte: determine a potência e a energia armazenada no indutor de 0,1 Henry. Eles gostam desse número, viu? 0,1. Se a corrente e a tensão são dadas por I é igual a 20T vezes E elevado a menos 2T, e a tensão ela é 2 vezes E elevado a menos 2T vezes 1 menos 2T. Isso para T maior ou igual a 0, né? E I é igual a 0 para T menor ou igual a 0. Então veja bem, aqui de cara ele já diz que a corrente inicial no indutor é igual a 0, certo? Então ele quer saber a potência, né? Ele quer saber a potência. Então a gente sabe que a potência ela eu chamo de PUI, né? P é igual ao produto da tensão pela corrente. Então eu tenho a tensão e a corrente aqui. Eu tenho minha tensão, que é isso aqui, vamos colocar aqui, vezes a minha corrente, certo? Então isso aqui vai ser igual a minha potência, certo? Só limpando aqui e organizando, eu tenho que minha potência é igual a isso aqui, certo? Agora ele quer também saber a energia, certo? Para saber a energia, eu posso integrar tudo isso aqui, ó. Só se você for idiota para integrar isso, né? Porque eu também sei que a energia ela vai ser igual a minha indutância
que é 0,1 vezes I ao quadrado. E quem é I? I ao quadrado é isso aqui dividido por 2. Né? Aí ele diz assim, observe que W é positivo para todos os valores de T maior que 0. Então é simplesmente isso aqui, né? Aí essa questão ela dá o gráfico, certo? E você pode colocar no Google também se você quiser. E seria um gráfico mais ou menos assim, certo? Onde acho que mais ou menos aqui assim seria 0,5 joules. Aqui seria 1 joule, certo? E aqui o tempo estaria em segundos. E aqui seria 0,5 e aqui seria 1, certo? Eu não vou fazer essa conta aqui porque eu não vejo necessidade, certo? Ele fez essa conta aqui, certo? E se você quiser fazer a conta, pode ficar à vontade. Você vai chegar no resultado que o seu trabalho aí vai ser 20 vezes T ao quadrado vezes E elevado a menos 4T, certo? J, porque é joules, né? Isso aqui para o seu T maior que 0. E se você fizer essa conta aqui, eu também não vou fazer, o objetivo não é esse. Vai ser igual a 40T vezes E elevado a menos 4T. Em evidência aqui 1 menos 2T watts, também para T maior que 0. No próximo vídeo a gente vai estudar sobre indutores em série e em paralelo também, tá certo? Espero que esse vídeo esteja sendo proveitoso para você, certo? E se você gostou aí, deixa um like aí, compartilha aí para dando uma força aí, né, pra gente. Até o próximo então.